Louvarei a Deus, teu nome bendizendo. Louvarei a Deus, a vida nos conduz. Louvarei a Deus, teu nome bendizendo. Louvarei a Deus, a vida nos conduz. Prezados irmãos e irmãs, paz e bem. Com alegria nós queremos retomar o nosso caminho do nosso círculo bíblico com mais uma vez este nosso encontro. Esse mês de agosto, então, ele será marcado a cada quarta-feira por uma figura de um profeta. Este é o mês das vocações. Então, olhar para a vocação do profeta nos animará e nos ajudará no discernimento também de nossa vocação. Iniciemos este nosso encontro de fé. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje nós vamos refletir sobre a vocação do profeta Jeremias. O profeta Jeremias é importantíssimo entre os 14 profetas que nós temos no Primeiro Testamento. Jeremias nasceu por volta do ano de 650 a.C. e seu chamado aconteceu por volta do ano de 626. Ou seja, Jeremias tinha 24 anos de vida, então ainda muito jovem. Seu chamado compõe-se de 4 passos. Deus que aparece e convoca, a pessoa chamada se recusa, Deus intervém encorajando, no caso de Jeremias, toca-lhe a boca e a mão, com a mão, e a pessoa chamada é confirmada na missão. Então, Jeremias tinha muito medo, muita dúvida, mas ele até fala dessa luta desigual, ele foi vencido. Então, seduzistes-me, Senhor, e eu me deixei seduzir, e nessa luta desigual eu fui vencido. E a missão de Jeremias como profeta, porque o profeta, biblicamente falando, é aquela pessoa que tem a cabeça no passado, conhece a história do seu povo. Depois, o profeta é aquele que tem os pés no presente. Ele tem os pés na sua realidade presente. E, por fim, o profeta é aquele que tem um olhar para o futuro. O profeta não é um visionário, mas ele é um homem que sabe fazer uma leitura e, pela inspiração de Deus, ele anuncia e denuncia. Ele nunca fala em seu nome. E por isso a vocação profética é o desinstalar-se, é abrir mão das próprias ideias e enfrentar as consequências de falar em nome de Deus. Quero aqui, abrindo um parênteses, lembrar que pelo nosso batismo nós recebemos o munus, né? de sermos profetas, sacerdotes e pastores. Devemos pastorear o povo. Todos nós pelo batismo. Profetas, sacerdotes e pastores. Ontem nós celebramos o dia do Padre. Nós só somos padres porque um dia fomos batizados, seguimos Jesus e recebemos o ministério ordenado. O sacerdócio é para todo batizado. O sacerdote é aquele que busca a sua santificação e a santificação de todo o povo. Assim deve ser todo batizado. A missão de Jeremias caracteriza-se por 6 verbos, formando 3 pares: arrancar e destruir, exterminar e demolir, construir e plantar. Quais os motivos, não sei se vocês já se perguntaram, que levaram Jeremias a profetizar?
O que tem de arrancar, de destruir, exterminar e demolir? Judá, terra amada pelo profeta, ele nasceu na cidade de Anatote, a 6 quilômetros de Jerusalém. Judá, terra amada pelo profeta, e sua capital, Jerusalém, abandonaram Javé e caíram na idolatria. E diziam que não era verdade. Acho que o pior erro daquele que erra é não reconhecer o próprio erro. Então ele quer lembrar aos habitantes de Jerusalém que abandonaram o caminho do Senhor e caíram na idolatria. E ele é uma figura controversa, a sua maneira de falar e de agir nem sempre é clara e confunde um pouco as pessoas. E é claro que eles estão, entre aspas, no conforto da sua vida e não querem mudar aquela realidade. Oráculos contra Judá e sua capital Jerusalém no tempo do rei Joaquim. Jeremias, apesar de pertencer a uma família sacerdotal, o pai dele, então, ele era sacerdote do rei, ele era sacerdote do templo, desculpe, ele era filho de Eucias, um dos sacerdotes que moravam em Anatote, sua terra, no território de Benjamim, a 6 quilômetros de Jerusalém. Então, apesar de ser de família sacerdotal, ele tinha de fazer sua denúncia de idolatria no lugar onde era praticada. E o lugar onde era praticada essa idolatria era no templo. Javé ordenou que ele se colocasse à porta do templo de Jerusalém. Esse que hoje só diz ter o número das lamentações, que na verdade não é bem o muro das lamentações, mas é aquele muro que ainda está de pé e que os judeus ficam lá fazendo as suas orações. Na esplanada das mesquitas, porque tem também lá as mesquitas dos muçulmanos, né? Então tá ali judeus e muçulmanos naquele espaço, um lugar muito tenso. Nós cristãos entramos lá assim, meio apreensivos, né? Então Jeremias, apesar de pertencer a essa família, tinha de fazer sua denúncia à idolatria no lugar que era praticada, ou seja, no templo de Jerusalém. E fizesse a mais grave denúncia. Não confie em palavras mentirosas que dizem, esta é a casa de Deus. Ali poderia ser qualquer outro lugar, mas menos a casa de Deus, porque ali estava acontecendo a idolatria. Ele também faz o oráculo contra Judá e sua capital, Jerusalém, no tempo do rei Sedecias. O rei Sedecias então enviou mensageiros a Jeremias para consultar Javé por meio do profeta, né? A resposta de Jeremias decepcionou profundamente o rei e se tornou causa de acusação contra o próprio profeta. Jeremias então propôs a saída, que lhe custou então a acusação de traidor e colaboracionista dos inimigos. Ou seja, a Babilônia estava por invadir Jerusalém, os povos babilônios, os babilônios. E assim, o profeta começou a dizer: se vocês não querem morrer, é melhor se entregarem ao inimigo. Ou seja, ele ficou como que um traidor. Ao invés de enfrentar, porque se enfrentar, nós iremos morrer. Morrer por quê? Porque nós afastamos do caminho de Deus. E não estando no caminho de Deus, Deus não nos protegerá. Esse exílio será fruto da nossa idolatria. Um povo que idolatra e não ouve ao seu Deus. E não vive segundo a vontade de seu Deus. Aqui está a verdadeira idolatria. A semelhança que nós podemos dizer entre o que dissera bem antes o profeta Isaías, que é outro profeta que nós iremos ver também Jeremias, Deus escreve direito por linhas tortas, corrigir o povo escolhido. Então Jeremias encontra-se em oráculos contra as nações, nós podemos encontrar no livro de Jeremias, na sua profecia, e trata-se de um movimento apocalíptico. Em Jeremias está organizado o Egito, Filisteia, Moabe, Amon, Edom, as cidades sírias e as tribos árabes, Elã e Babilônia. Um terço da ação profética de Jeremias contemplava construir e plantar. Os outros 2 terços estão em arrancar e destruir, exterminar e demolir. Uma das grandes contribuições de Jeremias é o texto conhecido como a Nova Aliança, que está no capítulo 31
versículo 31 a 34. Depois do fracasso da primeira aliança e da infrutífera reforma de Josias para restaurá-la, o projeto de Deus se apresenta de modo novo e insuperável. A lei não está mais fora da pessoa, mas sim no mais íntimo do ser de cada um, o coração. É o que nós também podemos ouvir no Evangelho de Mateus, nos Evangelhos também no de Mateus, que o pecado não vem de fora, o pecado vem de dentro, como as boas ações também nascem do nosso coração. Ele foi um profeta muito perseguido, isso a gente encontra também bem no seu livro, porque é como eu disse, ele foi falar contra a idolatria no templo, sendo filho de um sacerdote. E ele foi dizer para os seus conterrâneos se entregarem aos inimigos, se não quisessem morrer. Por fim, o livro de Jeremias encerra-se com um apêndice que confirma o início. Deus estava vigilante, mostra a realização das ameaças do profeta e termina com a perspectiva da esperança. Como o próprio Jeremias havia profetizado, a esperança é a última que morre, e ela não morreu. E hoje nós sabemos disso, que Jesus veio, nos trouxe a salvação, o povo também retomou o seu caminho. Então, quando os babilônios tomaram e invadiram Jerusalém, Jeremias foi poupado. Ele foi poupado. Por quê? Os babilônios, acharam bom o papel dele de incentivar o povo a se render. E por isso foi lhe dada ainda uma possibilidade de escolher onde queria ficar. Ele poderia ter ido para o Egito, para outro lugar. Mas ele preferiu ficar fiel junto com o seu povo. Mesmo incompreendido pelo seu povo, ele preferiu ficar junto do povo. Preferiu ficar em Judá. E dedicou a animação dos que restaram. Ficava animando aqueles que estavam ali sofrendo sob o domínio dos babilônios, incentivando-os a viver em paz, Poucos meses depois disso daí, o novo governador desse período, que era Godolias, também foi assassinado. Então era um tempo de muita violência, de muito sofrimento. Nada mais se sabe a respeito de sua vida. Ele, temendo aos babilônios, a reação dos babilônios contra ele, porque ele ainda tinha o governador do seu lado, o governador morreu, ele foi consultado pelo povo acerca de qual atitude tomar, ficar ou fugir para o Egito. E Jeremias escolheu ficar. E mais uma vez o profeta não foi atendido. Ainda obrigaram-no a fugir para o Egito. Nada mais se sabe a respeito de sua vida. Uma antiga lenda afirma que morreu no Egito, apedrejado pelos judeus. Então, Jeremias ele tem uma importância muito grande pelo seu profetismo. Ele é uma figura importante e complexa, apesar de incompreendido e rejeitado no tempo turbulento em que viveu. Passou pela história do povo de Deus como figura ímpar. Sua importância pode ser vista nos acréscimos feitos no livro que traz o seu nome. Assim, não podemos ignorar a situação social que está por trás de determinados textos, para não interpretá-los erroneamente. É bom ver que o profeta está bem situado no seu tempo. E o tempo de Jeremias é um tempo muito complexo, muito controverso. E por isso, a gente tem que ver bem o seu contexto, para poder compreender a sua profecia, que não pode ser descontextualizada e trazida para outras realidades, em outros momentos da história, aleatoriamente. Ele tem que ser bem fundamentado. Ele é considerado o pai do judaísmo. Sua importância é tal que inspirou muitos salmos que nós proferimos. Por exemplo, o Salmo 1, que fala do caminho do justo, o caminho do ímpio, Inspira-se também em Jeremias, Então, o 17, o 21, alguns versículos desses salmos. Uma curiosidade que eu penso que poderíamos também citar de Jeremias, que em português há um verbo interessante, inadequadamente ligado ao profeta Jeremias, que diz jeremiar, que significa lamuriar, choramingar, queixar-se, resmungar-se, lamentar-se. Por quê? Atribui-se a Jeremias a autoria do livro das Lamentações,
o que não é verdade, não foi ele. Na maioria das Bíblias, o livro das Lamentações vem logo após o livro de Jeremias. Mas, lendo Jeremias, pode-se constatar que o clichê de choramingão não tem nada a ver com Jeremias. Então, Jeremias, ele foi acusado de ser a favor do dominador. Então, por isso, o profeta Jeremias, ele foi profundamente incompreendido. Ele tem os momentos de desabafo, né? Então a gente pode ver assim, o profeta desabafando, sozinho Jeremias, sem ter ninguém para recorrer, desafogou suas mágoas com Deus, né? No seu livro encontram-se 5 poemas chamados de confissões. A linguagem é ao mesmo tempo dura e terna. Nós temos lá no capítulo 20, o versículo 7. Tu me seduziste, Javé. Aquela luta, né? E eu me deixei seduzir. Mas ao mesmo tempo ela é eterna. Era como se houvesse no meu coração fogo abrasador fechado em meus ossos. Isso está no capítulo 20, no versículo 9. De onde vem a força? De onde ele vem tanta coragem e ousadia profética? A resposta é sua paixão por Javé e pelo povo ao qual pertence. O profeta é um homem de fé que deposita sua esperança no Senhor. Ele foi profeta em suas palavras e ações. Sua vida era uma profecia aberta e uma denúncia exposta. Javé lhe pediu comportamento e atitudes proféticas. E ele não pôde casar, não pôde calar e também não pôde casar. O profeta não pôde fazer luto, chorar os seus mortos, ou também ir à festa. Isso nós encontramos no livro de Jeremias. Então, uma vocação muito específica que lhe tirou várias outras possibilidades na vida, de constituir família, de ter vida de festa, até de chorar o luto, mas ele foi agraciado por Deus. As consequências das atitudes de Jeremias, o profeta não precisa esperar reconhecimento não, viu? E por isso um cristão que não é perseguido, não estou falando de ser masoquista, mas se num momento difícil da história a igreja cristã não é perseguida, é porque ela está muito ligada a esses que fazem as pessoas sofrer. Isso já nos lembra Dom Oscar Romero, né? Esse grande mártir aqui da América Latina de El Salvador. Mas ele então fala que o profeta, ele teve as suas consequências. Ele sofreu atentados contra a sua vida. Ele apanhou e foi para a cadeia. Viu queimadas suas palavras e foi jogado em um poço para morrer. Então tudo isso Jeremias passou. Sua vida era uma profecia aberta e uma denúncia exposta. Então Jeremias certamente era o mais rejeitado de todos os profetas. O mais rejeitado de todos os profetas. Vivendo em um tempo politicamente difícil, foi mal visto por causa do seu profetismo. Ele falava em nome de Deus, provocando a ira dos reis, sacerdotes e até dos outros profetas, os falsos profetas. Diante do surgimento, então, feroz da Babilônia, o profeta não viu outra possibilidade, como eu já disse, de conservar a vida, a não ser se entregando aos seus inimigos. Vocação, queridos irmãos e irmãs, é um chamado de Deus, pessoal, para cada um de nós. E essa resposta também é individual. Eu digo sim ou não. Qualquer uma das respostas trará consequências. Vocação não é profissão. A vocação dentro da nossa igreja tem um chamado específico de Deus. E todos nós, por vocação, pelo nosso batismo, já somos profetas. Agora, podemos depois discernir que dentro da nossa vocação profética de batizados, nós também temos uma outra vocação. A vocação de ser padre, a vocação de ser pai, de constituir uma família, de ser mãe, a vocação de ser um religioso, uma religiosa consagrada, de ser um leigo engajado, de ser um catequista. Isso também é uma vocação, um chamado de Deus dentro da nossa comunidade de fé. Eu penso que esta é uma breve reflexão que nos introduz, então, neste nosso encontro de reflexão bíblica. Que este momento nos ilumine,
que estas palavras contribuam para a nossa compreensão da palavra de Deus e assim, alimentados na fé, viver a nossa vocação e anunciar este projeto do reino. Forte abraço, agradeço muito a cada um que participa conosco. Participe sempre e convide os seus para juntos meditarmos a vocação profética. Que o Senhor o abençoe e o proteja, hoje e sempre. Amém. Leitura do livro de Jeremias, capítulo 31, versículos de 1 a 7. Naquele tempo, oráculo do Senhor, eu serei o Deus de todas as tribos de Israel, e eles serão o meu povo. Assim diz o Senhor. Um povo de sobreviventes da espada encontra carinho no deserto. É Israel a caminho do lugar do seu repouso. Lá de longe o Senhor lhe apareceu. Eu te amo com amor de eternidade, por isso guardo por ti tanta ternura. Vou reconstruir-te, serás restaurada, Virgem Israel. De novo pegarás o pandeiro e sairás dançando alegremente. De novo plantarás vinhedos nos morros da Samaria, e os mesmos que plantarem, eles mesmos colherão. Dia virá quando os guardas vão gritar nas montanhas de Efraim. De pé, vamos até Sião, à procura do Senhor nosso Deus. Assim diz o Senhor: aclamai a Jacó alegremente, cantai hinos à primeira das nações, soltai a voz, cantai, dizei: Senhor, salva teu povo, o que resta de Israel. Palavra do Senhor. Jeremias é um profeta que viveu no tempo de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no período do 13º ano do seu reinado. Esse texto que a gente leu, do 31º capítulo, é uma profecia após o cumprimento daquela profecia que dizia que o povo de Judá e de Jerusalém seria levado como escravo para a Babilônia. Então, é uma mensagem de Deus de esperança, uma mensagem de amor e de cuidado. É uma promessa de Deus de que o povo de Israel será salvo e restaurado e voltarão à alegria. Né, nesse momento do cativeiro, né, que tem muita tristeza, muita dor, muito lamento, vem a voz de Jeremias, né, anunciando a intenção, né, do Senhor de trazer esse acalento, esse cuidado e essa esperança, né, essa promessa de melhoria. Então, lembra muito esses tempos que a gente está vivendo também, né? Que são tempos em que a gente se sente, depois de tantos meses de afastamento social, a gente se sente meio confinado, meio preso dentro de casa, a gente está amedrontado por causa de uma doença que a gente ainda não tem cura, não tem... a gente não tem a segurança do convívio, a segurança de sair para o trabalho, a segurança de sair para as ruas, né? Então, esse texto traz para a gente também essa mensagem de acalento de Deus, né? Que nos diz que Ele é conosco, que Ele nos ama, que Ele nos quer bem e que haverão tempos melhores, que haverão tempos de mais tranquilidade, de paz. Também nos faz pensar, né, que essa doença que a gente fala, esse medo que a gente fala, é a doença também do isolamento, a doença da indiferença, a doença do individualismo. Quando a gente se propõe a uma cura de partilha, a uma cura de cuidado, a uma cura de atenção para com o outro, Deus nos traz essa fortaleza e essa benfeitoria do amor.
Pensemos nisso e tentemos nos curar uns aos outros. Retomando o chamado de Deus ao profeta Jeremias, peçamos a graça de vencermos nossos medos e hesitações e permanecermos fiéis à sua palavra. Antes que te formasse dentro do seio de tua mãe, antes que tu nascesses, te conhecia, te consagrei para ser meu profeta entre as nações. Eu te escolhi, irás onde enviar-te, o que eu te mando proclamarás. Tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não o faço. Como escapar de ti, como calar se tua voz arde em meu peito? Tenho que andar, tenho que lutar, ai de mim se não o faço. Como escapar de ti, como calar se tua voz arde em meu peito? Não temas arriscar-te, porque contigo eu estarei. Não temas anunciar-me, em tua boca eu falarei. Entrego-te, meu povo vai arrancar e derrubar, para edificar, destruirás e plantarás. Tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não o faço. Como escapar de ti, como calar se tua voz arde em meu peito? Tenho que andar, tenho que lutar, ai de mim se não o faço. Como escapar de ti, como calar se tua voz arde em meu peito? Oremos. Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável bondade para com os filhos e filhas que vos imploram e se gloriam de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Como o velho Simeão, figura de todos os que esperam a realização das promessas de Deus, cantemos nossa certeza de recebermos dele, cada dia, sua paz e salvação. Agora, Senhor, podes deixar partir em paz teu servidor, porque os meus olhos já contemplam na salvação o resplendor. Segundo a tua palavra vi a tua salvação. Manda em paz teu servidor no fulgor do teu clarão. Para todos os povos preparaste a salvação que resplendeu, a luz que ilumina as nações todas, a glória desse povo teu. Glória ao Pai, glória ao menino, Deus que vem, o Deus que vem. Glória seja ao divino que nos guarde sempre. Amém.